preparador Fábio, que eu nunca consigo falar o sobrenome. Masseredjian. Isso. Ele participou da coletiva e explicou, assim, por A mais B, cientificamente, as questões do impacto de cada jogo no jogador, e, enfim, como precisa ter esse cuidado. Falou, não dá para evitar lesões, as lesões vão acontecer, mas o que a gente precisa fazer é ter o jogador no máximo que ele pode, né? E por isso que a gente tem que ter esse cuidado. Então, assim, eu acho que os especialistas estão aí para definir, e eu acho que é muito injusto o treinador ser criticado por poupar, quando o problema não está no treinador poupar. O problema está num calendário que ninguém faz nada para resolver. A CBF faz questão de não resolver, porque ela precisa dos votos das federações, e as federações fazem questão de não tratar. Então fica, ano após ano, a gente vê um campeonato... 2, 3 anos atrás eu escrevi uma coluna disso, do Brasileirão de Reservas. Pode prestar atenção. A quantidade de jogos que a gente vai ver de Campeonato Brasileiro em que Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, os principais postulantes a título. Esse ano só não vai ter o Inter poupando tanto, talvez, porque o Inter tá na Sul-Americana, né, não tá na Libertadores, então ele provavelmente vai priorizar o Brasileirão. De resto, entre Libertadores e Brasileirão, se prioriza a Libertadores, e porque você não pode arriscar também, mesmo na fase de grupo, você fala assim, não, o time brasileiro sobra pra caramba. Olha a primeira rodada da Libertadores que foi, todos os jogos fora de casa. Os brasileiros não ganharam, só o Atlético ganhou. Se você tivesse um calendário mais folgado, foram 17 datas gastas com os estaduais, né, para Flamengo e Palmeiras, que eles foram até o final. Se você tivesse um calendário mais folgado, você poderia ter, por exemplo, algumas rodadas de brasileiro, domingo e domingo. Sim. Como você não tem mais tempo para isso, você joga 2 vezes por semana no brasileiro. E aí você não tem tempo de descanso, cara. Nós estamos de recuperar jogador. Nós estamos passando pano para uma coisa que não é a realidade do futebol brasileiro hoje. A gente está botando culpa no calendário, ele exige administração. E acho que a culpa é do calendário até um ponto. Você não pode chegar diante de um Flamengo e Palmeiras e dizer que esse é o jogo que você vai administrar. É aí que é o problema, não é administrar ou não administrar. As circunstâncias estão colocadas, o calendário é uma AM e você tem que lidar com isso. A partir do momento em que você tem que lidar com isso, você faz escolhas. E a escolha não pode ser no Flamengo e Palmeiras. Não, mas o Flamengo teve o São Paulo no meio da semana também. O Flamengo também teve o São Paulo no meio da semana, que tentou poupar o Luiz Araújo e ele teve que entrar porque o Cebolinha se machucou. Esse é final de campeonato, esse era o grande jogo do campeonato, é o jogo em que eu mostro o tamanho, é o jogo que eu vendo pro mundo inteiro. Você tá falando como se o Flamengo tivesse poupado todo mundo, Lino. O Flamengo poupou o Pedro e o De La Cruz. A poupança não é de jogadores. Aí beleza. Mas aí isso eu acho que é um resultado de desgaste. Não é questão de... E aí eu não acho que seja o jogador entrando em campo falando assim, pô, hoje eu vou só aqui jogar no miudinho porque eu não posso me desgastar. Eu acho que isso é resultado de um time que está desgastado. Assim como o Abel falou muito sobre o Veiga, que é nítido que ele não está rendendo o que se espera dele mesmo. E acho que tem a ver com a quantidade de jogos. É um jogador que é muito exigido e que precisa. O Palmeiras precisa dele. Hoje o Palmeiras não tem um reserva para o Veiga que consiga fazer o que o Veiga faz. Não atuou ainda, né? Não, exato. E não é no mesmo nível, entendeu? E o Flamengo ontem tirou 2 jogadores muito especiais. O Pedro hoje não tem reserva. Se você tivesse o Gabigol apto, você tira o Pedro e coloca o Gabigol, o dano é menor. Jogou o Carlinhos, que brilhou no Nova Iguaçu, o patamar é outro. E sem o De La Cruz, por melhor que seja o Gerson, o Alan, é o De La Cruz, cara. O De La Cruz faz muita diferença. Assim, a gente tem que imaginar que, assim... E o De La Cruz entrou aos 30 do segundo tempo. Porque na TV já tem 6 anos. Esse é o primeiro ano, realmente, que a gente vê o Campeonato Brasileiro, porque tá piorando. Cada temporada que você falou, já teve o brasileiro do time reserva, já teve o brasileiro do time misto, já teve o brasileiro dos 11 reserva. Esse é o brasileiro que eles querem dividir as atenções com Copa do Brasil, com Libertadores, André. A gente está na 3ª rodada. Imagina daqui na 20ª rodada, onde a gente vai ter embates de No ano passado, no jogo do Allianz Parque, também o Flamengo no primeiro tempo foi com um time menos forte no segundo. Então é um jogo que cria muita expectativa e não vem entregando, infelizmente. Mas acho que é importante a gente ouvir o Tite e o seu preparador físico. Esse foi um tema da entrevista. O Flamengo vem sendo muito cobrado por jornalistas que cobrem o clube, influenciadores que cobrem o clube. O Flamengo tá assim, lidando com essa repercussão. E não por acaso ontem o Tite levou o seu preparador físico para a entrevista para falar sobre o tema. Dá uma olhada.
Não é da vontade do técnico. A vontade do técnico é competir todos os atletas e colocar. Mas tem alguns atletas que têm 6, 7 jogos seguindo. Aí eles vão e relatam que estão com sentido maior. Aí o departamento médico diz, puxa, a nossa posição é de cuidados. Né, que foram especificamente, hoje tinha Pedro, Nico, Ayrton, o Eric e Luiz Araújo. Que estavam, tipo assim, amarelo e vermelho, porque eles iam ter riscos importantes, que aí tu perde um jogador para 5, 6, 7 jogos. O sintético também, que tem uma característica diferente. Nós fizemos o 7º jogo consecutivo. Então, com o calendário congestionado, o número de lesões aumenta consideravelmente. Isso também tem um artigo de 2005, que também mostra um aumento de 5,6 a mais quando o calendário está congestionado em comparação a quando não está congestionado. Então, com todos esses dados, nós nos reunimos e aí tomamos a decisão de tirar atleta A, atleta B ou atleta C. Por quê? Porque a performance dele começa a cair. A decisão é sempre do treinador. Nós passamos informações a ele e ele toma a decisão, é claro, né? E nós todos estamos juntos para ajudá-lo a tomar a melhor decisão. Para mim está claro nessa história é que o Flamengo, como clube, não trata o jogo de ontem como a gente trata. Final antecipada, por exemplo, eu olho esses dois, que são para mim os favoritos ao título. O Flamengo tirar ponto do Palmeiras, acho fundamental nesse campeonato. O Flamengo, eu acho que ele não tem esse senso de urgência com esse jogo como a gente vê. O Flamengo acha que são 38 rodadas, é a conclusão que eu tenho, vendo como o Flamengo se preparou para os jogos, que o Flamengo vai trabalhando jogo a jogo. A Libertadores tem um senso de urgência maior agora, né? O Flamengo está disputando a liderança do grupo, e que o jogo de ontem não era assim aquele, afinal, vamos nos preparar para esse jogo como vocês estão sugerindo, vou fazer todo o meu planejamento para esse jogo. O Flamengo vai fazendo um planejamento jogo a jogo, e o de ontem não era um jogo fora da curva tão especial para que esse planejamento terminasse com Pedro de la Cruz titulares. Isso para mim está claro. A gente pode debater se é certo ou errado, mas para mim está claro. Eu acho que é claro também uma situação... vai além. Uma situação que a gente não pensa também. Lembra do Campeonato Brasileiro do ano passado? Que várias equipes perderam várias rodadas de jogos, que não se entraram com a equipe titular. E no final das contas, os times foram largando, deixando de competir, porque imaginava que o Botafogo seria campeão. O Botafogo entregou o título para times que tinham largado o Campeonato Brasileiro. O Flamengo era um time que tinha largado o Campeonato Brasileiro e chegou no final com chances claras de ser campeão. Então, o que eles devem pensar? Essa rodada não vai ser tão importante. Exato, é o que eu estou dizendo. Exato, é isso. Eu tô dizendo. Porque o Campeonato Brasileiro ano passado mostrou isso. Mas tem uma coisa, André. O Lino falou do treinador, que o treinador olha, né, pega a lista, vê os jogos. O jogador também faz isso. E o jogador também é interessante ele analisar e falar, pô, esse jogo eu quero estar. Então, aqui, ó, esse aqui eu vou jogar vou jogar contra o Botafogo, o clássico, o próximo, o outro é contra o Bragantino. Eu descanso contra o Bragantino. O descompromisso que me faz mal é o descompromisso com o espetáculo, com a qualidade do jogo, com aquilo que você está vendendo, com o que você está colocando. Se esse é o confronto de mais alto nível, eu tenho que programar, até fisicamente, o desgaste dos meus jogadores para que eu chegue nesse jogo inteiro, para que nesse jogo eu mostre realmente o tamanho que eu tenho. Eu acho que se perde essa noção de prioridade do quanto esse tipo de enfrentamento é fundamental. Mas são os mesmos 3 pontos depois contra o time X, Y, Z. Pontos corridos é tudo a mesma coisa. Não é, não pode ser. Você não pode vender um campeonato assim. Você não pode entrar em campo com o Endrick perseguindo o lateral, com o time o tempo inteiro focado em marcação, com o Flamengo se administrando dentro de campo, tocando para o lado. Palmeiras e Flamengo era para ser o grande jogo do Campeonato Brasileiro. Eu não vou engolir isso nunca, cara. Nunca. Agora, já que teve o jogo, a minha impressão... O resultado é melhor para o Flamengo, como visitante, poupando 2 jogadores como Pedro e De la Cruz a maior parte do tempo. A minha impressão é a seguinte, cara, embora o Palmeiras, essa rivalidade comece para valer em 2016, né? Quando o Palmeiras é campeão, tira uma onda com o Flamengo com a história do cheirinho e vai se acentuando. Aeroporto, né? Você pode pegar esse recorte, que é de 16 para cá, ou pegar o da Era Abel, que é de 20 para cá, o Palmeiras ganha mais títulos do que o Flamengo. No entanto, no confronto direto, em que pese o Palmeiras ter vencido 2 finais contra o Flamengo, né, Supercopa e Libertadores, mas no confronto direto, o Flamengo tem melhores números, estatísticas. E ontem, de novo,
na impressão que eu tenho, o Flamengo jogou um pouco mais do que o Palmeiras, não? Se tivesse que apontar um time que jogou mais bola ontem, eu diria que foi o Flamengo. Tentou chegar no gol do Amiguinho, né? Contra o Amiguinho. Eu achei no segundo tempo. Eu achei que no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor no primeiro tempo. Mas não conseguiu ser efetivo nas chances. Ele ficou mais... Eu acho que ele foi mais efetivo na marcação da saída de bola do Flamengo. O Flamengo teve muita dificuldade de construir. E no primeiro tempo mesmo, o Everton fez a defesa mais difícil do primeiro tempo. Do Luiz Araújo. Foi no lance do Luiz Araújo. Mas eu acho que ele, na maior parte... mais perto da vitória. Foi o momento em que o Flamengo conseguiu uma grande sair da defesa. pressão. Mas acho que o Palmeiras, ele teve um pouco mais de controle, mas não conseguiu ser tão agressivo. Ele tinha a bola e não conseguia ser tão agressivo com ela na última linha ali. O Flamengo, ele se defende também com o Tite, ele se defende muito bem de uma maneira muito compacta, né? Então, por mais que ele estava com dificuldade de construir o jogo, e beleza, ele não estava tendo o domínio com bola que ele costuma ter, mas sem bola. Hoje, o Flamengo é um time que sabe controlar o jogo também sem bola. Então, é um time que fica muito compacto, é um time que atrapalha demais, né, as trocas de passes no meio-campo, marca, pressiona sempre a bola. Então, obrigava um pouco o Palmeiras a jogar mais pelos lados. O Palmeiras tentou, no primeiro tempo, ainda inverter jogada, pegar o Mike num contra um pelo lado direito, mas teve pouca criatividade até. Acho que o Palmeiras teve pouca criatividade com a bola. No segundo tempo, até com as trocas que o Tite faz, acho que o Flamengo melhora um pouco, produz algumas chances, mas é isso. Assim, eu acho que, na verdade, se a gente parar para olhar, a maior parte dos jogos Palmeiras e Flamengo tem... placares magros, né? 0-0, 1-1, 0-0, 1-1. Teve um fora da curva que foi o 3-0 do ano passado, no Maracanã, e que foi, para mim, o grande jogo do Tite do Flamengo no ano passado, porque ele conseguiu, era um Palmeiras em ascensão, o único jogo que o Palmeiras perde ano passado naquela reta final. 30ª rodada Exato. brasileira do ano passado. E o Tite percebe as dinâmicas que o Palmeiras estava fazendo, principalmente com Rafael Veiga, Endrick e Mike pelo lado direito, sempre muito próximos, trocando passes e furando as defesas adversárias, e ele consegue... com a ajuda do Cebolinha, fechando muito aquele espaço, o Luiz Araújo fechando muito o outro lado, por onde atacava o Luiz Araújo, desculpa, o Piquerez, né, que é sempre um lateral muito, muito ofensivo, e ele conseguiu anular ofensivamente, né, anular defensivamente o Palmeiras. O Palmeiras produziu poucas chances e o Flamengo foi muito efetivo nas chances que criou, fez um 3-0 sonoro em cima do Palmeiras, foi a única derrota do Palmeiras naquela reta final. Mas, no geral, esses confrontos, eles são talvez justamente por causa das expectativas, e eu acho que é aquilo que a gente fala de clássico também, né, Rizek? A gente fala de clássico, assim, Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Fluminense. Tem tanta coisa envolvida que muitas vezes o confronto ele fica com muitas preocupações defensivas, porque você não pode perder aquele jogo. Você não pode perder, o Palmeiras não pode perder para o Flamengo por 3-0, entendeu? Isso é muito sonoro, isso reverbera. Então acontece que você acaba ficando um pouco mais cauteloso e é um jogo muito estudado, você estuda muito o adversário. Então eu acho que o normal de jogos assim é ser 0-0, 1-1. Só que o normal também é você ter um pouquinho mais de chances, porque você tem muita qualidade dos dois times. Mais qualidade de elenco do Flamengo hoje, na minha visão, mas um Palmeiras muito encaixado pelo trabalho do seu treinador. Então, por isso que ficou abaixo, porque acho que foram poucas chances, né? A gente não viu os goleiros fazerem grandes defesas. Você concorda que esse é o maior jogo do Campeonato Brasileiro hoje? Possivelmente. Espero que não seja, né? Não, em termos de... porque é o que gera mais maior, não é o melhor. É o que gera mais expectativa, sem dúvida. É o que gera mais expectativa. Agora, se a gente vende para fora, né? Esse aqui é o grande jogo do Brasil. É isso. O estádio tem um palco que impede que você comercialize e ingressos atrás fica aquele, né? Não é uma imagem bonita. O visitante foi levado a 50% da sua capacidade. O Flamengo... Teve show na véspera, o gramado também não estava esteticamente impecável, né? Já estava até meio um certo marronzinho. O regulamento fala que o Flamengo podia treinar no dia anterior no gramado, nem isso rolou também. Não pôde. Nem sei se os clubes gostariam mesmo de exercer essa cláusula. Aí o jogo é modorrento, então assim, não é uma imagem vendável mesmo de um grande campeonato. A gente vai ouvir agora o Abel, as explicações dele. Agora o Tuculino também, cara, que o Palmeiras, até por no meio da semana ter se poupado, visando a esse jogo,
tá mais inteiro, só não tinha o Zé Rafael, eu acho que o Palmeiras poderia ter jogado mais. Poderia. Em casa, no seu campo. Você precisa estar comprometido com causas maiores. O Flamengo ficou ali, ó, tô na minha. Vem aqui mas me atacar. também é ruim isso, né? Eu sei, mas porque, assim, eu acho que a responsabilidade maior desse futebol pobre, na minha visão, é um pouco mais do Palmeiras. Eu entendo tudo que a Renata colocou. Esperava mais do Palmeiras. Esperava mais do Palmeiras também. Eu entendo e concordo com o que a Renata colocou, André, só rapidinho. Mas são duas equipes que o Lino falou. É o maior jogo que nós temos hoje no futebol brasileiro. Você olha de um lado, você está falando, o Flamengo tem muitos jogadores de qualidade, o Palmeiras também, gente. Se olhar para o outro lado, nós temos jogadores lá de seleção brasileira, de seleção de vários países, e que tem muita qualidade, para pouca bola que foi jogada. Um chute no gol, você tem a numeralha aí? Um chute no gol. Se você não tiver um jogo desse bom pra gente, atrativo, qual o jogo que vai ser? Os times que vão marcar o Palmeiras e o Flamengo lá atrás, esses times jogam e deixam jogar. Ah, mas não deixaram jogar. Só não deixaram jogar, porque não quiseram jogar. Eu volto. A gente trata esse jogo como algo supra-sumo. O Flamengo, no caso, não tratou. Foi mais uma rodada de Campeonato Brasileiro para o Flamengo. Eu acho que isso, para mim, ficou bem claro. Inclusive nas entrevistas. O Flamengo passou o jogo com o São Paulo e aí foi ver quem é que poderia ter condição ou não. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, você que ainda não é inscrito, tem um botãozinho vermelho aí com o nome inscreva-se. Então, é muito importante que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative o sino de notificações para você receber os nossos vídeos aqui do Mengão diariamente, beleza? E hoje eu quero saber a sua opinião, torcedores. Quem foi melhor na partida entre Flamengo e Palmeiras, o jogo que acabou 0-0, né? Então comente aí a sua opinião também, que é muito importante, beleza? Acabei de trazer aqui o corte, né, do Sport TV, da seleção aí, né, um programa apresentado aí pelos ex-jogadores, e eu quero saber, né, pessoal, Fabrício Bruno também, né, se destacou, o cara foi impecável ali na marcação em cima do Endrick, destacar, né, o pouco tempo que jogou o De La Cruz, mas dá para ver o potencial do jogador. E, na sua opinião, quem mais se destacou? Bruno Henrique também foi muito importante, né, na parte ofensiva ali do Flamengo, sempre levando perigo. Inclusive, teve várias bolas ali que ele ia dividir com o Gustavo Gomes. Parecia que não ia chegar, né? E sempre saía na frente do Gustavo Gomes ali, sempre tomando vantagem, né? E levando a melhor no duelo ali com o Gustavo Gomes, beleza? Eu gostei demais da partida do Bruno Henrique. E eu quero saber a sua opinião. Quem se destacou nesse jogo? Comente aí, deixa a sua opinião, que é muito importante. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Foi o nosso vídeo aqui do Mengão News Oficial. Se você não é inscrito, inscreva-se, deixa o like. Ajuda o canal a bater a meta de 100 likes nesse vídeo, pessoal. Eu conto com o seu apoio, beleza? É importante demais que vocês deixem o like aí, para nós poder estar batendo a meta de 100 likes. Então, deixa muito like, muito like, muito like. Amassa o dedo no like aí no vídeo, né, para nós bater a meta de 100 likes, beleza? Se Deus permitir, amanhã eu voltarei aí, pessoal, com mais informações do nosso Mengão.